Muito bom dia, Luciane Souza. Muito bom dia quem nos acompanha pelo Bom Dia Barreiras. Pois é, Lu, em comemoração à Semana do Estudante, aqui no plenário da Câmara estão acontecendo diversas ações durante essa semana, como, por exemplo, a exposição de telas do poeta barreirense e artista plástico, o Inácio Cordeiro. Hoje é dia dos alunos da escola CETEP prestigiarem um outro grande evento, que é um documentário sobre Alcivando Luz, um músico reconhecido nacionalmente, que é barreirense, e quem vai falar mais sobre este documentário é o autor dele, o escritor e poeta Roberto de Sena, que está aqui ao vivo com a gente no plenário da Câmara. Seja muito bem-vindo à TV Câmara. Muito bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão vendo aqui a TV Câmara. É um prazer muito grande estar aqui agora para falar sobre esse documentário a respeito de Alcivando Luz, que é um músico, um genial músico barreirense, né, que precisa ser resgatado e ser conhecido, na verdade, pela população barreirense, porque muita gente nem sabe da existência dele. Inclusive, vamos começar falando sobre isso. Qual a importância da exibição desse documentário para esses estudantes que já estão aqui no plenário da Câmara? Olha, eu acho que a importância da exibição do documentário tem uma longa história, né? O documentário ele foi classificado em primeiro lugar na Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura e a gente fez no ano passado e vem trabalhando com ele em escolas, em instituições, enfim, mostrando em vários lugares, né? A maior importância que eu acho é exatamente essa, resgatar a figura de Alcivando Luz, porque Alcivando Luz foi um barreirense, né, que depois foi para Salvador, era um músico, um instrumentista, como a gente diz hoje, um multiartista, porque ele tocava todos os instrumentos e ainda cantava, era maestro e dirigiu o primeiro show de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa. Ele foi o diretor desse show e também consta que ele ensinou Gilberto Gil e Caetano a tocar violão. Daí o nome do documentário, O Tropicalismo Tem um Pé em Barreiras, porque anos depois, Gilberto Gil e Caetano criaram o tropicalismo, que é um dos maiores movimentos musicais do Brasil, né? Que até hoje, um movimento que até hoje não foi superado por nenhum outro, né? Um movimento que trouxe elementos novos para a música brasileira, para a cultura brasileira, em termos de harmonia musical, em termos de letra, né? Enfim, de interpretação. A gente vê, por exemplo, Caetano pegar músicas consideradas bregas e sofisticar a música, fazer com que a música se torne, vamos dizer assim, refinada, de alto padrão. Então, Alcivando Luz teve uma importância muito grande na formação, principalmente de Caetano Veloso e de Gilberto Gil, que foram os criadores do tropicalismo, né? Que muita gente diz que é a Semana de Arte Moderna da música popular brasileira. Roberto, dê um spoiler para a gente do que os estudantes vão ver nesse documentário. Fala um pouquinho para a gente dos bastidores. Eu soube que você, inclusive, conversou com familiares, com amigos de Alcivando Luz. E o que te motivou a criar esse documentário sobre esse grande artista barreirense? Olha, em primeiro lugar, eu queria antes falar também sobre a pessoa que me ajudou muito no documentário, que foi o diretor Som Araújo,
que dirigiu o documentário. A gente optou por um formato em que os familiares e amigos falassem a respeito dele, né? A gente não fez assim um texto vamos dizer assim, de fundo, um texto que desse sustentação para a história. A história é contada pelos amigos e pelos familiares de Alcivando Luiz, né? Colocamos... Já soube que tem depoimentos bem emocionantes, né? Tem depoimentos assim de pessoas extremamente emocionadas, pessoas inclusive que conviveram com ele, né? Eu, por exemplo, convivi com ele, o conheci em Salvador quando eu lancei o meu primeiro livro, há uns 40 anos atrás. Me encontrei com ele, ele estava com o cantor Luiz Melodia, na Praia dos Artistas, em Salvador, e eu estava vendendo meu livro assim de mão em mão, e quando ele viu que eu era de Barreiras, ele me chamou e teve aquele calor humano, aquela coisa toda, me apresentou a Luiz Melodia, e aí a gente passou uma tarde muito agradável, falando sobre música, sobre poesia, enfim. E quando ele vinha a Barreiras, a gente sempre conversava, né? Ele costumava vir sempre a Barreiras, e a gente conversava bastante. Então, eu acho que um artista dessa magnitude, né, que tem músicas gravadas por Caetano, por Gil, por Fafá de Belém, Gal Costa, Emílio Santiago, Stan Getz, e tantos outros, Cesária Évora, e tantos outros aqui no Brasil e no mundo, né? Ele precisa ser reverenciado em Barreiras. Em Barreiras a gente só tem uma homenagem a Alcivando Luiz, que é uma escola que leva o nome de Alcivando Luiz. Mas eu acho que é muito pouco, que a gente precisa fazer muito mais, inclusive para que as novas gerações se inspirem nele, para também criarem, né? Eu acho que é muito importante isso. Acho que a cultura de Barreiras tem uma responsabilidade muito grande em fazer com que a figura de Alcivando Luiz se torne conhecida. E não só isso, acho que a cultura de Barreiras precisa incentivar, né, a criação, porque Barreiras é uma cidade que tem muita gente criando, mas ainda falta aquele incentivo para que as pessoas possam fazer o seu trabalho e sobreviver dele, que é muito importante. Maravilha. Olha só, gente, o Roberto de Sena tem inclusive um poema que ele quer recitar para os telespectadores da TV Câmara, quem está acompanhando a gente pelo Bom Dia Barreiras. Roberto, fique à vontade. Bom, esse poema que eu vou recitar aqui chama-se Colapsos da Carne. É um poema que fala sobre fazer arte, né? Que tem tudo a ver com Alcivando Luiz. É um poema que eu escrevi há muito tempo atrás, mas achei oportuno falar agora, né? Então diz assim: fazer arte é dizer que não aceitamos passivamente o triunfo dos vermes sobre nossa carne. Fazer arte é dizer que não aceitamos passivamente a morte com seu machado de angústia, embora saibamos que nada podemos contra a morte. Justamente por isso fazemos arte. Em cada obra de arte fica registrada a nossa melancolia e a nossa indignação com o cruel destino dos seres humanos. Fica a nossa perplexidade de nos sabermos menores que o tempo. Obras de arte são colapsos da carne, são contrações do nosso juízo, são vômitos de luz contra a angústia, ou podem ser a própria angústia. É quando a lucidez e o delírio executam solos de clarinetas e cimitarras guitarram em nossas tripas, e os violinos cospem
a música dos abismos. A arte são os instintos, promovendo passeata, berrando palavras de ordem e desordem. Sensacional, Lu. Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do Bom Dia Barreiras. E a gente agradece, inclusive, por todo o seu empenho, por toda a sua dedicação em contar a história dessas pessoas que são, sem sombra de dúvidas, ímpar na cultura da nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a TV Câmara, agradeço a Câmara de Vereadores, agradeço a vereadora Carmélia por esse projeto que eu considero muito importante e mandar um abraço a todos que estão nos vendo agora e dizer que, pedir mais uma vez, que incentivem a cultura. A cultura precisa ser incentivada porque a cultura ela é a raiz de qualquer civilização, qualquer povo, qualquer cidade, qualquer nação. Perfeito, né, Lu? Acho que o Roberto resumiu bastante sobre o que é cultura, principalmente para essa juventude que está aqui ansiosa na expectativa da exibição desse documentário sobre o músico renomado, músico barreirense Alcivando Luz. Lembrando que a programação da Semana do Estudante aqui na Câmara Municipal, aqui no plenário da Câmara, vai até amanhã. Esses estudantes que estão aqui, além de acompanhar esse documentário sobre a vida e a história de Alcivando Luz, vão também fazer um tour, vão conhecer as dependências da Câmara de Vereadores, visitar gabinetes, saber como funciona o regimento da Câmara Municipal, e também tem a exibição de telas também do artista plástico, o Inácio Cordeiro. Tudo isso faz parte dessa programação da Semana do Estudante,